A todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aqui eu vou estar lendo Marcos capítulo 1, versículo 5, versículo 15, que diz assim: ele dizia: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. O tema é a necessidade da mudança. O autor que está escrevendo é Marcos. Marcos foi convertido após os acontecimentos do que ele mesmo descreve no seu livro. Ele é parente de Bernabé, um dos primeiros cristãos do Novo Testamento. Ele foi chamado pelo apóstolo Pedro de meu filho Marcos, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13. Sugerindo a proximidade de seu relacionamento. Este meu filho quer dizer auxiliar, ou um filho na fé, ou um filho na caminhada, né? Com isso podemos dizer que Pedro pode ter ajudado Marcos a escrever esse evangelho, porque, como eu disse, ele veio após esses acontecimentos a se converter. E o que ele está relatando é o início da caminhada de Jesus na Galileia, onde ali anunciava a boa notícia, que é o Evangelho, as boas novas, que vem de Deus, como está em Marcos capítulo 1, versículo 14. Qual foi o objetivo de Marcos ao escrever isso? Mostrar o início da caminhada de Jesus, como eu disse, e também mostrar aquilo que Jesus, veio fazer. No outro estudo, eu falei que Deus estava nos chamando para se aprofundar nas suas águas. Mas eu digo a vocês que Deus quer que vocês mudem suas atitudes pecaminosas, em suas vidas, como Jesus mesmo fala ali: arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Jesus fala sobre isso. O que eu desejo passar para vocês é: a mudança é parte da nossa vida, do nosso mundo. Com o tempo tudo muda. Algumas coisas, como as estações, se repetem de maneira parecida, mas não igual. A mudança pode ser boa ou ruim. Uma pessoa pode mudar para melhor ou para pior. Todos precisamos mudar, arrependendo-nos dos nossos pecados. A única coisa que não muda é Deus. Deus é sempre igual. Ele não muda seu caráter, nem seus planos. Podemos confiar em Deus, porque Ele nunca vai mudar. Deus nunca deixará de ser bom, justo e fiel. O que eu digo a vocês é que Jesus veio com esse propósito de trazer arrependimento dos pecados, como também para trazer a cura, saúde, para aqueles que estão doentes e tomados pelos seus pecados. Como está escrito, Jesus respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Lucas, capítulo 5, versículo 31 ao 32. Portanto, a Bíblia deixa bem claro que nós devemos nos arrepender. Eu faço essa pergunta: você se arrepende dos seus pecados? Claro, é impossível nós recebemos esse reino que Jesus está trazendo, esse reino que durará para sempre, se não nos arrepender de todo o nosso coração, verdadeiramente. Eu vou entrar mais sobre isso, profundamente, nas próximas coisas que eu vou falar. Então a palavra principal é essa, Marcos capítulo 1, versículo 15. Vamos entender um pouco mais o que Jesus quer realmente dizer para nós. Chegou a hora e o reino de Deus está perto. E você pode perguntar:
Mas chegou a hora do que exatamente? E que reino é esse que está perto? Daniel fala um pouco mais sobre esse reino, explicando sobre o sonho de Nabucodonosor, que foi dado para interpretar. Então, Nabucodonosor trouxe esse sonho que ele teve para muitos ali interpretar, mas só Daniel conseguiu interpretar. Tanto que ele se tornou governador por conta disso, né? E ele fala dos reinos anteriores, que todos seriam destruídos, até chegar no reino superior a todos, que duraria para sempre, como está escrito em Daniel, capítulo 2, versículo 44. No tempo desses reis, o Deus do céu fará aparecer um reino que nunca será destruído, nem será conquistado por outro reino. Pelo contrário, esse reino acabará com todos os outros e durará para sempre. Lá muitos anos antes de Jesus vir e falar no começo de Marcos ainda, ele já falava: arrependam-se, porque o reino dos céus está perto. Então, Daniel já falava sobre esse reino, que ele destruiria todos os outros reinos. Mas vamos aprofundar um pouco mais sobre isso. Jesus reinará sobre todos. Todos irão se dobrar ao Senhor Jesus e confessarão que só Ele é Senhor. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Romanos, capítulo 14, versículo 11. Fica claro o que Deus tem preparado para aqueles que aceitaram a Jesus e que se arrependeram dos seus pecados, como ele diz, e creram no Evangelho. O reino que Jesus trará e governará, ele será o nosso rei. Então ele vai ser nosso rei nesse governo. Ele irá governar sobre todos neste mundo. A continuação do que Jesus fala é aquilo que é necessário para alcançar tudo isso: o arrependimento dos nossos pecados. O que é arrependimento? Agora que eu me aprofundo nisso. O arrependimento é se sentir triste por causa do seu pecado e decidir mudar. Quem se arrepende rejeita o pecado e reconhece que precisa de Jesus para ser salvo. O verdadeiro arrependimento vem da convicção do pecado pelo Espírito Santo e leva você a mudar de vida. Com a ajuda de Jesus, então é pela convicção. Através do Espírito Santo, ele traz o quê? Ele traz a consciência em nós. Ele é o que traz a consciência do pecado, da justiça e do juízo. Ele que condena sobre isso, sobre o pecado, da justiça e do juízo, como eu preguei alguns dias atrás. O arrependimento vem do coração, mas é revelado na sua vida. Então, o arrependimento vem do coração, vem através de choros, de arrependimento, sabe? Daquela dor no coração. Meu Deus, por que eu fiz isso? Eu quero mudar. Mas esse arrependimento é verdadeiramente demonstrado no coração, na vida da pessoa, quer dizer. Quem se arrepende tem uma atitude diferente, é humilde e tenta fazer o que é correto para agradar a Deus. O arrependimento é a condição essencial para a salvação. Olha só, por isso que Jesus logo no começo do livro de Marcos fala: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Então, e de quais coisas devemos nós arrepender? O que é errado em nossas vidas? Quais são essas atitudes? Trarei alguns pontos para solucionar essas dúvidas. O que é errado, o que não é. Trarei essa solução para cada um de nós. Um bom exemplo é: para toda ação existe uma reação. Isso não é um paradigma somente da física, mas uma lei bíblica. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 7 fala: não se engane, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, isso mesmo
que colherá. Seja qual for o tipo de ação que tivermos, isso irá repercutir de alguma forma em nossa vida. As atitudes humanas revelam o caráter e geram consequências, mesmo que o resultado não seja o mais esperado. Bom, a Bíblia diz em Mateus capítulo 15, versículo 19, um pouco sobre aquilo que não devemos fazer. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar conta de toda palavra inútil que falou. Mateus capítulo 12, versículo 36, fala sobre isso. Jesus, ele fala que no dia do juízo, cada um, eu, você, todos aqui que estão aqui, vão diante do Senhor prestar contas de toda palavra inútil que falamos, de toda palavra perversa, de tudo aquilo que não provém do Senhor. Muitas pessoas podem achar que o que entra na boca é o que faz mal para o ser humano, mas na realidade Jesus mostra que é o que sai, mas o que sai da boca vem do coração. É isso que faz com que a pessoa fique impura, porque é do coração que vem os maus pensamentos. Os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. Mateus capítulo 15, versículo 18 ao 19 fala sobre isso. Olha o tanto de coisa que vem. E começa aqui, ó. Começa daqui. E tudo que você fala é seu coração que está cheio. Não sou eu que estou falando, Jesus. Nos 2 versículos que eu falei, ele que fala. Isso nos mostra que começa as coisas ruins no ser humano dentro dele. Você só vai cometer erros assim se tiver pensamentos assim, porque o primeiro pecado começa no pensamento. Mas quem determina se vai ser efetuado ou não, vai ser você mesmo. Então é você que determina. Eu tenho um pensamento de me suicidar. É você que determina se isso vai acontecer ou não. Já foi errado ter pensado nisso, claro que foi errado. Esse pensamento não é nada bom. Graças a Deus que é só Deus que vê nossos pensamentos. O diabo daria tudo para conseguir isso. Mas não consegue, o diabo não consegue, só Deus ele consegue, só ver os nossos pensamentos. Então, agora eu irei passar uma lista do que não devemos fazer e devemos parar de fazer. Se fazemos, é claro. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo ao 9 ao 10, diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, o que significa que deixou de possuir as maneiras virais, que não possui modos considerados másculos e designados atribuída ao homossexualismo masculino. Nem sodomitas. O que é sodomita? É usado para identificar pessoas que cometiam depravações sexuais, relações sexuais ilícitas ou antinaturais. Incluem sexo anal, relacionamento sexual de homem com homem, homossexualidade, também o lesbianismo. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Fica a lista daqueles que não vão herdar o reino de Deus. Essa tradução é uma tradução mais antiga, mas ela tem significado esperado daquela época. Muitas pessoas não pregam sobre o que eu falei aqui, mas é necessário. Conhecereis a verdade vos libertará. Isso aí. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Se querem ir contra alguém, não vá contra mim. Fale com Deus e Ele vai dar a resposta. É a palavra que está dizendo.
É através da palavra que Deus julga corações. Que ela é uma espada que atinge o profundo do coração do homem e julga o que está certo e está errado. A palavra diz isso. Ainda em Gálatas, capítulo 5, versículo 20 ao 21, diz: a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebeiras, as farras e outros pecados e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 20 ao 21, como eu tinha dito. Novamente a palavra diz, e para finalizar a nossa lista do que é errado diante da Bíblia, a palavra de Deus, olha o que diz: pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. O amor ao dinheiro. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram sua vida de sofrimentos. 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 10. A Bíblia muitas vezes fala sobre nós não amarmos ao dinheiro. Até nosso Senhor Jesus diz sobre não fazermos do dinheiro nosso Senhor, pois não podemos servir a Deus e ao dinheiro. E está em Mateus capítulo 6, versículo 24. A conclusão do que eu quero passar: como eu sempre tenho dito, todos nós somos pecadores. Todos nós já pecamos. Por isso, não somos dignos de entrar no reino que está por vir, que durará para sempre. Mas se entregarmos ao Senhor Jesus, se nos entregarmos ao Senhor Jesus e nos arrependermos daquilo que eu falei e fazermos aquilo que a palavra do Senhor diz, mas se confessarem os seus pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Então, se nós nos entregarmos ao Senhor Jesus e nos arrependermos e confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos limpar de toda a nossa maldade. Então, há chance para nós participarmos desse reino que durará para sempre. Isso só vai depender de nós mesmos. Cada um de nós, só depende de cada um de nós. E nós entregarmos ao Senhor Jesus verdadeiramente, com todo o nosso coração. Por isso, eu te convido a fazer isso e participar desse reinado que durará para sempre, juntamente com o Senhor Jesus Cristo, que por nós morreu na cruz para termos essa oportunidade. Eu deixo esse convite. Se entregue verdadeiramente de todo o coração, e Ele é fiel para aceitar vocês. Se entregue ao Senhor Jesus e vocês passarão a ser filhos, porque a Bíblia diz que nós somos criaturas, mas através de Jesus nos tornamos filhos de Deus. Eu trago esse convite. Alguns já têm essa experiência, graças ao Senhor, mas eu faço esse convite para cada um de vocês. Se apeguem, porque o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos dos seus pecados. Eu agradeço por essa oportunidade, e toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor Jesus.